Bom dia, povo de Deus. Olha, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse livro, certo? Que eu indico que você compre. Está na Bíblia. Quero parabenizar todos os sacerdotes pelo dia de ontem, um dia de oração pelos sacerdotes, e agradecer pela oferta de cada um e as nossas orações também nesse dia, dia da Santíssima Virgem Maria, pelos nossos queridos sacerdotes. Aqui em Pacajus, nós rezamos em especial pelo Padre Daí, pelo Padre Júnior, todos que passaram aqui por Pacajus. Um abraço para você que já pela manhã está acompanhando essa live. Então esse livro está na Bíblia. Ele propõe um estudo mais aprofundado sobre temas um pouco polêmicos, entre aspas, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre penitência. Penitência está na Bíblia, sim ou não? Vamos lá. Filipenses 3,10 fala o seguinte: para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Continuando, perdão. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Também você encontra em 1 Coríntios 15, 31, 2 Coríntios 6, 9, 1 Pedro 4, do 1 e o versículo 13 também. Aí vai falar aqui no livro, né? Esta passagem ilustra um lugar central do sofrimento na vida cristã. Em Romanos 8,7, esse tema surge bem em meio ao ensinamento paulino, amplamente considerado pelos protestantes como uma alegre e triunfal exortação. A visão de mundo bíblica incorpora o sofrimento e a alegria lado a lado. Eles não são vistos como incompatíveis ou contraditórios. Uma vez escrevi, diz o autor, né, humoristicamente e em tom de piada, mas sem intenção muito séria, sobre Romanos 8,7, em um de meus diálogos de internet. E ele falou o seguinte nesse diálogo, né? Quão rápido nos esquecemos do livro de Jó e de todos os intensos sofrimentos de São Paulo. E ele nos diz para imitá-lo. Até mesmo na gloriosa e fabulosa passagem de Romanos 8, onde Paulo está todo excitado com o Espírito e com o modo como ele nos ajuda a superar todos os obstáculos. Aí ele continua. O que ele também diz? Ele está indo muito bem, falando como um bom protestante evangélico renascido, santificado, libertado e cheio do Espírito Santo. E então, repetidamente, a mente se ignora, como eu fazia em meus dias de bastante, falo, masoquista, masoquista, e leva embora a destruição. O pêssego e o creme de todo mundo. Seus filhos, filhos de Deus, que ele padecendo, que ele né? Porque ele não pode se iluminar e aceitar que Jesus traz para ele. Como foi ele? Como foi que ele se tornou tão católico? Que droga! Alguém precisa explicar para ele sobre o que se trata de uma vitoriosa vida cristã. Aí continuando. Não há necessidade de consultar comentários neste ponto, para nossos objetivos. Eles não negarão que um cristão precisa e pode esperar sofrer. Somente algumas correntes do protestantismo evangélico, particularmente uma certa derivação pentecostal no estilo peça e tenha do protestantismo, que assevera que os crentes podem ter o que quiserem, desde que tenham fé, o bastante para pedir. Que tentam fingir que o sofrimento é estrangeiro à vida cristã. Em casos extremos, alegam que não é vontade de Deus que tenhamos doenças, e assim por diante.
tentam ignorar este aspecto crucial da passagem, simplesmente atropelando-a como se não estivesse ali. A maioria dos evangélicos não chegam tão longe, embora ainda minimizem o papel do sofrimento e, portanto, da noção relacionada à penitência. Isso representa uma escandalosa falta de compreensão dos aspectos mais profundos e difíceis do cristianismo. Minha ênfase aqui é simplesmente que tal sofrimento é diretamente ligado aos benefícios espirituais de ser cristão, derivados de Cristo. E com este aspecto, o fato não pode ser estimado. Em Romanos 8,17 é muito claro. A menos que soframos, não podemos. Este sofrimento é visto pelos católicos como uma completa satisfação, secundária reconciliação. Bom dia, Fabiana. Fabiana Vicente. Deus abençoe sua vida. Esse sofrimento é visto pelos católicos como uma completa participação secundária na reconciliação, no sentido de que pode ser aplicado para ajudar os outros unicamente devido ao poder transmitido por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, tanto quanto nossas preces, e que esse é o plano concebido por Deus. Esta doutrina e perspectiva confere o mais elevado significado ao sofrimento. Ele pode ser útil e benéfico para os outros, tais como for o sofrimento de Jesus e de Paulo. Não é mais uma dor sem sentido, mas uma que pode levar a um bem maior. São Paulo escreveu, por exemplo, em Filipenses 2,17: E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. 2 Coríntios 6, do 4 ao 10. Isso é uma linguagem não evangélica. E assim, passagens como essas são raramente discutidas em círculos protestantes evangélicos, não eruditos, mas bastante harmônica e harmoniosa com a teologia e espiritualidade católica. Carregar as aflições de Cristo. 2 Coríntios 4,10. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Colossenses 1,24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Os católicos têm que a paixão de Jesus foi infinita em poder reconciliatório. O Concílio de Trento deixou isso muito claro em seu tratamento da penitência. Pois nada podemos por nós mesmos, do mesmo modo que por nós mesmos tudo podemos, desde que passamos por isso. Assim, o homem não tem dentro de si a glória, mas a nossa glória está em Cristo. Deus permite nossa satisfação e a redenção, ao permitir que compartilhemos os sofrimentos de Cristo. Isso não significa a causa da redenção, que a causa da redenção não esteja completamente em Jesus Cristo, mas que nós podemos ser parte dela de algum modo misterioso, de acordo com a sua vontade, concepção e providência. Assim como as nossas orações são parte de sua redenção, e nossas obras são parte de nossa salvação. 1 Coríntios 3, 8 ao 9, e Efésios 2, versículo 8 e 10, e Filipenses 2, versículo 12 e 13. Embora tudo, é claro, retorne a Deus, na condição de soberano e causa primeira. João Calvino, representando os protestantes, faz uma severa crítica à exegese católica de Colossenses 1, 24, alegando que detrai a obra acabada de Cristo. O que Calvino diz? Fala o seguinte: de fato, como a sua doutrina inteira é uma colcha de retalhos, de sacrilégios e blasfêmias, esta é a mais blasfemas do conjunto. O que é isto, senão meramente usar o nome de Cristo, e ao mesmo tempo fazer dele um santinho vulgar, que mal pode se distinguir da multidão?
Calvino aqui novamente é culpado de apresentar uma caricatura da posição católica, representada como se de algum modo opusesse os santos a Deus ou enxergasse os santos como se contribuísse para a redenção isoladas de Deus. A característica de dicotomia protestante ou a mentalidade. Calvino erroneamente pensa que é isso que os católicos sustentam. Em seu comentário a esse versículo, repete as falsidades sobre a posição católica e até conclama os leitores a odiar aqueles que supostamente corrompem de propósito as Sagradas Escrituras. É o que ele fala, né? Não tem vergonha de deturpar esta passagem com vistas a apoiar tão execrável blasfêmia. Como se Paulo aqui afirmasse que seus sofrimentos têm valor para a expiação dos pecados dos homens. Eu deveria também temer a suspeita de calúnia ao repetir coisas tão monstruosas, que, portanto, os leitores pios aprendam a odiar e a detestar esses profanos sofistas, que assim, deliberadamente, corrompem e adulteram as Escrituras. Isso é Calvino falando em relação aos católicos, né? E comentando Colossenses 1:24. Albert Ibanez exibe idêntico desentendimento da interpretação católica de Colossenses 1:24 e de passagens semelhantes. Ele, obviamente, não estava familiarizado com os decretos do Concílio de Trento, ou então leu-os, mas não os entendeu. Referindo-se à posição católica nos seguintes termos, né? No caso, Albert Ibanez. Ele fala o seguinte: os méritos deles devem ser adicionados aos dele, de modo a assegurar a salvação do homem, como os romanistas parecem supor. Os católicos acreditam que tais sofrimentos verdadeiramente ajudam os outros, tal como faz a oração. Paulo se refere: o que padeço por vós. Nenhum protestante nega que a oração ajuda aos outros, porque o sofrimento, as boas obras, os altos sacrifícios impostos em benefício dos outros não poderiam fazer o mesmo. A oração é tanto uma boa obra quanto qualquer uma dessas outras coisas. Ela envolve um esforço de concentração, energia mental, algumas vezes movimentos dos lábios ou erguimento das mãos, e assim por diante. É um homem fazendo uma coisa. Nós não somos robôs que fazem tudo o que Deus quer que façamos a todo momento. Nós livremente cooperamos com Ele por meio de sua graça. Os protestantes, portanto, com frequência, desentendem profundamente a posição católica sobre essas passagens e sobre a penitência em geral, não incorporando todos os dados bíblicos suficientes para produzir uma doutrina verdadeiramente bíblica da penitência e do sofrimento. A teologia católica, por sua vez, possibilita a noção bíblica do que Santo Afonso de Ligório chama de redenção subjetiva. Ele ofereceu um resumo eloquente da concepção católica da penitência e da reconciliação vicária em sua obra. Será que a paixão de Cristo sozinha, o que vai falar Santo Afonso, né? Será que a paixão de Cristo sozinha era insuficiente para salvar-nos? Ela não deixou nada mais a ser feito. Foi inteiramente suficiente para salvar todos os homens. No entanto, como os méritos da paixão podem aplicar-se a nós de acordo com São Tomás de Aquino, nós precisamos cooperar, a redenção subjetiva, né? Suportando pacientemente as provas que Deus nos envia para tornarmos-nos tais como nossa cabeça, isto é, Cristo. Então fica essa dica do livro para você aprofundar um pouquinho a sua fé. Bom dia a todos, Deus abençoe. Um ótimo sábado.